No vídeo de hoje nós iremos definir o que foi a pré-história e ver alguns conceitos chavosos para você compreender e nunca mais confundir sobre esse tema. A pré-história é o período histórico mais difícil que os historiadores têm para conseguir fazer seus conhecimentos, principalmente porque eles não tinham nenhum tipo de registro escrito, era só através de utensílios, de fósseis ou algumas pinturas rupestres. Inicialmente, nós podemos definir a pré-história como o período do surgimento do primeiro hominídeo, que a gente tem registro, que é o Australopithecus com a Lucy e tudo mais, até o desenvolvimento da escrita. Esse processo aí varia mais ou menos de 3 a 4 milhões de anos atrás até 4.000 antes de Cristo. Então, ou seja, é um período muito longo. Se você comparar lá com a timeline, a pré-história ele tem 4 milhões de anos. Olha aqui a Idade Antiga, vai de 4.000 a 476. Então, há cerca de 3.500 anos. De cara, a pré-história é o maior período de todos. E as principais características desse período era que eles não tinham o domínio da escrita e usavam pouquíssimas tecnologias. No entanto, aqui a gente tem que fazer algumas considerações referente ao nome desse período, pré-história. Então, pré aqui, essa palavrinha aqui, ela deixa um sentido estranho, que é pré-história, antes da história. Então, quer dizer que antes da escrita não existia história? Não, não é bem assim. O que acontece? Os primeiros historiadores, eles usavam como fontes históricas a escrita. No entanto, no século XVIII, Jacques Boucher, ele começou a encontrar vários artefatos, vários fósseis, pinturas rupestres que lhe chamou a atenção e ele começou a estudar. Como esses povos não tinham desenvolvido a escrita, e nesse período da historiografia era só a escrita que considerava para o estudo histórico, ele falou que essas coisas aqui vêm da pré-história. Porém, com o desenvolver da ciência, da tecnologia e tudo mais, os historiadores passaram a ter apoio de outras áreas para fazer seus estudos, principalmente da física nuclear, da antropologia e entre outras, possibilitando compreender como esses povos da pré-história viviam sem o uso da escrita. Não é por menos que alguns historiadores ou antropólogos preferem usar o termo, de vez de falar povos pré-históricos ou períodos pré-históricos, eles usam povos ágrafos, ou seja, que não desenvolveram a escrita. E resumindo aqui essa parada, a pré-história faz parte da história também, hein? Não vai confundir não vai achar que é antes da história não, hein? Uma vez entendido esse conceito, vamos para o próximo termo, que são fósseis. Fósseis são restos de plantas ou vegetais que de alguma forma natural conseguiu ser preservado até hoje. Então sabe aqueles ossos, aquelas plantas fossilizadas, cheias de coisas, tudo que os historiadores falam que é daquele período? Então, é com isso a principal fonte histórica. E como é que eles conseguem falar que aquilo é daquele período? Essa datação quem dá não é o historiador, mas sim a física nuclear, que eles usam um elemento químico radioativo chamado carbono 14, que eles vão fazer nessa medição. Outro termo importante é tempo geológico. Ao se falar do tempo da Terra, a gente está falando em 4 bilhões de anos. Quando a gente fala de evolucionismo, de adaptação das espécies, a gente não está falando de uma coisa assim simples. Então, é um período muito grande, muito difícil de se mensurar. Então, esse período da Terra, com espaços muito longos, que é na casa de milhões ou bilhões de anos, a gente usa essa definição. Já tempo histórico é referente àquilo que a gente já está acostumado, ou seja, um tempo mais curto, que é de dezenas, centenas ou milhares de anos. Tempo geológico, datas muito longas, períodos muito longos. Tempo históricos é algo mais reduzido, mais mensurável com a vida humana, certo? E o último termo que nós iremos detalhar hoje será justamente hominídeos, que são os ancestrais dos seres humanos. A espécie humana hoje, como a gente conhece, Homo sapiens sapiens, passou por esse processo. Mas calma lá, Darwin e a história não acredita, em nenhum momento Darwin falou que o homem veio do macaco, mas sim que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. Então quando você vê que nem essa parte aqui da evolução humana, esse Australopithecus aqui, que muitos falam que é um macaco, não, isso não é um macaco, é um hominídeo, é um Australopithecus. Não confunda e não caia nessa armadilha. Tanto que vai ter uma diferença básica do homem para o restante dos animais. Tema esse, inclusive, que nós veremos no próximo vídeo. Então fica assim. E aqui, para encerrar, eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilian, na estrutura e ajuda que ela dá com o canal. Muito obrigado, amor. E também não poderia deixar de agradecer a você, que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima.